Brasília, o Tribunal de Contas da União autorizou uma inspeção dos Correios. Outro pano para manga, caçamba para piqui. Esse é para apurar as possíveis irregularidades no Correio. Vamos para Brasília, vamos com Igor Damasceno, que também está a postos. A equipe da Jovem Pan trabalhando intensamente na capital. Igor, bem-vindo, bom dia. Muito obrigado, Fernando. Bom dia a você, bom dia também a todos que nos acompanham. Olha, na ocasião, a Corte de Contas deu um prazo de 20 dias para que o presidente dos Correios responda a todos os questionamentos. Nesta inspeção está sendo analisado, por exemplo, possíveis casos de assédio moral a servidores. A gente sabe que no plano de reestruturação dos Correios, os servidores estão sendo incentivados a aderirem ao programa de desligamento voluntário, o chamado PDV. E aqueles que não estão aderindo, não estão aceitando o programa de desligamento voluntário, estariam sendo assediados. Pelo menos essa foi a denúncia que o Tribunal de Contas da União recebeu e que passou a analisar. Mas não somente isso. Nesse prejuízo financeiro, já nesse período de déficit nas contas dos Correios, foi constatado que houve aumento no valor com patrocinadores, ou seja, os Correios, mesmo em crise, estariam gastando verba a mais. E outro, ações judiciais, as quais os Correios desistiram de insistir nessa história, causaram prejuízo financeiro bilionário. Ainda de acordo com o documento, algumas empresas paralelas estariam utilizando a estrutura do Correio de forma à parte, para trazer outro tipo de serviço. Então, tudo isso está sendo inspecionado pelo Tribunal de Contas da União e agora os Correios terão um prazo de 20 dias para responder a todas essas dúvidas que foram levantadas, inclusive sobre a possibilidade de assédio moral a servidores. Tem também aqueles que não estariam desistindo, não estariam concordando com mudanças no plano de saúde e também estariam sofrendo algum tipo de retaliação. Então, é um momento complicado. A gente sabe que no ano passado os Correios fecharam o ano de 2025 com déficit de mais de 5 bilhões de reais. Foi necessário pegar empréstimo com instituições financeiras para tentar se reerguer. Neste ano, ainda há previsão dos Correios terminarem no vermelho e só melhorarem a saúde financeira a partir de 2027. Então, como se não bastasse o rombo nas contas da estatal, ainda há esses casos que o Tribunal de Contas da União passou a investigar, viu, Fernando? Muito bem, Igor. Estamos atentos aí à situação. Muito obrigado pelas informações. Tendo novas notícias, chama a gente por aqui. Bom trabalho. Ótima quinta-feira para você. Então, gente, 5 bilhões, né? Bi de bolada, de B, né? De B. E eles queriam 20. E eu queria só perguntar para vocês. Agora, eu acho que não vai ter aleluia, não. Porque se só tem o Correio e mandar um abraço para os carteiros bravos, sol, chuva, cachorro mordendo, enfim, eles são os guerreiros. Mas se só tem o Correio, por que precisa fazer propaganda dos Correios? Por que os Correios precisam patrocinar, por exemplo, como já patrocinou a equipe olímpica de natação? Por que precisa gastar tanto dinheiro além dessa estrutura que já move a entrega das cartas, que é por si só tão complexa? Bom, uma boa parte é para maquiar, né? Porque lembremos que, olha, 2021, o Correios deu o maior lucro da história de 3,7 bilhões. 2022, quando o governo atual assumiu, o Correios voltou a dar prejuízo, né? Dando no ano passado aí um novo prejuízo histórico. Então, o Correios ele queria 20 bi. Aí conseguiu 5, né? Eu acho que aquele aumento que nós debatemos para os funcionários do Congresso ali, do Senado, ele deveria ser aplicado para os funcionários do TCU. Para evitar o risco de alguém falar assim, deixa eu te pagar um pouquinho a mais aqui e você não conta o que você está descobrindo. Porque o TCU tem que investigar, porque, Fernando, a gente precisa maquiar aquilo que está feio, né? Vou dar uma maquiada aqui que é para melhorar a imagem institucional. Por quê? Porque não tem gestão. O carteiro está lá, sim, trabalhando muito, mas o gestor não. Dito isso, eu quero fazer um break na nossa rede de rádios pelo Brasil todo.
Voltando aqui à nossa discussão. Henrique levantou o microfone, enfim... O Henrique quer defender os Correios. Não, a questão dos Correios. Os Correios é uma empresa estatal. Tiraram o filé mignon dos Correios, que era as entregas de encomendas, que hoje a gente tem várias empresas do setor privado que fazem esse serviço, e a bucha maior ficou na mão dos Correios, que é a distribuição do serviço postal com cobertura nacional. O prejuízo que se diz dos Correios, né, e tudo mais, não é uma exclusividade do Brasil. Os Correios, por exemplo, dos Estados Unidos, o serviço postal lá dos Estados Unidos, deu um prejuízo no ano passado de 9 bilhões de dólares. 9 bilhões de dólares é muito mais do que o prejuízo do Correio brasileiro. Nesse caso, então, os Estados Unidos é um bom parâmetro. Não, os Estados Unidos está um parâmetro que os Estados Unidos gastaram muito mais do que nós na questão de Correios. É, porque quando a gente cita os Estados Unidos em outros casos, você fala que o Brasil é o Brasil. Lá tem mais opções. Lá não tem só tem outras opções. E você pode escolher. Assim como aqui. Né? E o Correio segue. Tem várias opções. Assim como no Brasil, a tendência é essa, né? Com as empresas privadas fazendo essas entregas, tirando o filé mignon dos Correios, que fica deficitário. O Correios tinha um monopólio de entregas até então e agora vai precisar se reinventar. Henrique, fazer vai ser o que a outras favor companhias... do monopólio dos Correios? Do monopólio dos Correios e de entregas? É. Parcialmente sim. Meu Deus, que é parcialmente sim. Tipo assim, a carta até 20 gramas, ele tem monopólio, passou disso, aí pode ter concorrência? Inclusive, as cartas que nós temos aqui, o Serviço Postal Brasileiro, dificilmente uma empresa vai ver vantagem em entregar uma carta no interior do Amazonas. O Correio vai lá e faz. O Serviço Postal, por exemplo, em países da Europa, recentemente, né, a empresa de serviço postal começou a oferecer outros serviços para conseguir equilibrar a conta. É uma ideia que está tentando, né, o ministro Fernando Haddad chegou a comentar sobre isso, que é o Correios expandir a gama de serviços para seguros, né, para além das entregas postais. No guichê já existe essa oferta no guichê seguros, dos Correios. isso. Existem vários ali planos de capitalização. Telefone. Telefone. Você vai... Eu tenho uma proposta muito mais simples. Privatiza os Correios. E a minha pergunta para o Henrique, Henrique, eu acreditei que você ia falar que você não é a favor de nenhum monopólio em relação aos Correios, porque o nível das entregas nos Correios não são bons. E é bom que a gente tenha concorrência. Hoje, as empresas variadas podem contratar grupos que fazem entrega por todo o país. Vou pegar uma cidade bem pequenininha do interior, lá do meu Goiás. Anicuns, a cidade dos meus avós, só tinha Correios. Hoje não. Hoje tem várias empresas variadas que fazem entrega. Isso fez com que as entregas agora, nesse momento, sejam muito mais rápidas do que no passado. Então, assim, não dá pra gente ignorar que existe uma transformação no mundo. Você falou dos Estados Unidos. Por que o serviço postal deles está em prejuízo? Por causa do comércio global, por causa das variadas empresas, das entregas. Então, o mundo mudou. Hoje tem sim empresa privada que vai entregar no Acre, que vai entregar no Amazonas, que vai entregar no interior sertanejo do meu Goiás. Então, isso mudou e o Correios tem que se adaptar a essa realidade. Agora, o que você ignora na hora que você elogia até o ministro Haddad? Quando o Correios foi justificar os 20 bilhões de prejuízo, ele falou que é porque as brusinhas pararam de ser entregue, né? Que teve todo esse impacto orçamentário da questão da taxação que o ministro Haddad colocou em cima dessas entregas que vinham de outros países, como por exemplo a China. Então, a própria déficit também é de um erro de gestão do próprio Ministério da Fazenda na visão deles. E nesse caso da investigação do TCU, a gente quer falar de expandir o serviço do Correios. Uma parte das investigações é sobre 7,6 bilhões de dívida com Postales, que é o serviço de pensão e aposentadoria dos funcionários. Então, é um caso mais parecido com a Rio Previdência. É uma situação que mostra claramente a ausência de habilidade de gestão dessa estatal, os grandes problemas e até um risco para os funcionários que investiram, que deixaram, que pagaram suas aposentadorias ali por aquele meio de funcionamento. Então, é muito problema. Correios virou uma máquina de travar dinheiro, de atrapalhar o Brasil, não de impulsionar. Essa questão que você trouxe aí da taxa das blusinhas ser algo do Ministério da Fazenda, você falta com a verdade no momento em que isso foi aprovado no Congresso Nacional. Nesse momento, desculpa te interromper, claro. Estamos de volta, não assusta não. É que a gente está de volta na nossa rede de rádios e continuamos o debate aqui sobre os Correios. A Jess mandou, Henrique recebeu, está devolvendo. Eu estava falando que a Jess falta com a verdade no momento em que ela cita que o Ministério da Fazenda foi o responsável pela tal taxa das blusinhas. A sugestão foi de quem? Né? A sugestão foi de quem? Foi amplamente aprovado no Congresso Nacional. Mas quem que fez foi aprovado, verdadeiro. O Congresso mas a Nacional poderia partiu recusar. Do Ministério da Fazenda, verdadeiro ou falso? O Ministério da Fazenda recuou depois. E a aprovação no Congresso Nacional da taxação das blusinhas é um lobby feito com empresas brasileiras, uma ideia de proteção à indústria nacional. De certa forma, esses produtos
que entravam aqui sem a devida taxação torna desleal a competitividade com produtos que são vendidos aqui. A maioria vindos da China, de país de quem, né, ao qual você tanto elogia. Você comenta, inclusive, que admira vários pontos do Xi. Você nem fala Xi Jinping, você fala Xi, eu acho fofo, né? E também, nós também temos que dar luz ao possível Rio Previdência 2, né? Que a Dias muito bem apontou. Nós, tudo bem falar da blusinha, da taxação, mas a pergunta é, e esses mais de 7 bi que também podem ter sido tirados, você acha que os funcionários do Correio merecem isso? Jamais. Os funcionários do Correios, caso haja realmente comprovada a fraude, que seja investigado e punido, assim como está acontecendo com outras fraudes. Vocês estão vendo, gente? Tudo que a gente fala tem por trás ali, né, entremeando, tal qual uma gordura de picanha, a palavra ética. E essa é a palavra do momento no Brasil. E envolve Que falta, né, Fernando? no STF, por exemplo, o presidente